Hoje eu vim falar sobre o destino de Ofélia e de onde que surgiu essa história que é cantada aí na música da Taylor Swift, The Fate of Ophelia, que bombou aí nos últimos dias, né, nas últimas semanas. E gostaria aqui de falar um pouquinho sobre quem foi Ofélia, né? Falar um pouquinho sobre Hamlet, que é a tragédia na qual essa personagem aparece, e também sobre a importância da cultura pop para divulgar os clássicos, né, para fazer com que mais pessoas leiam os clássicos. Então vamos lá para esse bate-papo. Bom, The Fate of Ophelia, né, é uma música da Taylor Swift que bombou aí bastante desde o lançamento do seu álbum, que foi em outubro, né, de 2025, The Life of a Showgirl. Eu não sou uma grande fã da Taylor Swift. Assim, eu gosto de escutar músicas pop, então acabou que eu gostei bastante dessa música. E me interessei em buscar quem que era a Ofélia. E aí, saber, né, mais sobre a história de Ofélia. E aí me deu vontade de ler Hamlet, né? Motivou com que eu lesse Hamlet. Eu e mais grande parte, né, das pessoas aí que ouvem música pop, buscamos aí procurar a leitura de Hamlet, e isso foi um movimento muito legal que eu vi aí no TikTok, principalmente, muitas mulheres, né, em sua maioria, falando que iam ler Hamlet por causa da música da Taylor Swift. E isso me fez pensar no quanto que a cultura pop em si influencia bastante a gente a conhecer outras obras, a conhecer os clássicos em si também, que muitas vezes são citados em músicas, são citados em filmes, em séries, e fazem com que a gente tenha vontade de ler, né? Eu acho que um grande exemplo, por exemplo, é a Rory, de Gilmore Girls, que sempre estava ali com um livro clássico na mão durante a série, e fez com que várias pessoas lessem esses livros clássicos, buscassem esses livros, e tem até um desafio de leitura, né, baseado nessa personagem. Então é bem interessante a gente pensar essas questões, pensar no quanto que a cultura pop ela influencia a gente a buscar outras coisas também. Então eu gosto muito da Lana Del Rey, minha cantora favorita, e eu fui ler alguns livros, algumas coisas, buscar algumas coisas graças às músicas dela, que tem muitas referências, né? Então é bem interessante a gente pensar nisso e a gente se atentar quando a gente está escutando, né, uma música, nas referências que essa música traz, que às vezes traz referências a obras de arte, a livros clássicos. Então é bem interessante isso, né? A gente pensar sobre todas as referências que podem estar ali nas coisas que a gente consome. Então hoje eu vim falar, né, sobre Hamlet, que eu li aqui. Hamlet é uma das peças teatrais escritas por Shakespeare. É uma peça de 1623. Então é uma peça muito antiga, né? E que até hoje aí a gente vê grande influência em muitas obras, em muitas coisas. Hamlet é uma peça muito citada, então assim, eu já tinha muita vontade de ler. E basicamente essa questão de tanta gente falando sobre a Ofélia me fez querer ler nesse momento, né? O que a gente pode dizer também é que essa é uma obra muito coerente, né? Que traz temas que são muito coerentes para a realidade, mesmo depois de tanto tempo escrita, ainda é muito atual, como sempre costuma ser com os clássicos, né? Sempre traz temas muito pertinentes. Hamlet se encaixa numa tragédia, né? Então é uma das peças das tragédias de Shakespeare. Shakespeare escrevia peças históricas, tragédias e comédias. Então aqui Hamlet é uma tragédia. E qual que é a história de Hamlet, né? Aqui a gente é apresentado a um personagem muito complicado. Lendo essa obra, né, eu fui pensando no quanto que o Hamlet, pelo menos pra mim, não funcionou assim, essa questão desse personagem. Eu achei ele extremamente chato, aquele personagem que é um príncipe mimado realmente, e que tem ali umas piadinhas depreciativas com todo mundo, e enfim, né? Esse é o Hamlet. Mas qual que é a história dessa peça? Hamlet, ele é um príncipe, e aí ele descobre ali no castelo dele, pelos guardas, né? Ele é bem
afeiçoado com os guardas, conversa bastante com eles. Então esses guardas contam para Hamlet, né, que ali durante as guardas deles, eles têm visto o fantasma do pai de Hamlet, que era o rei da Dinamarca. E aí eles ficam perturbados, né, pensando que o rei morto queria conversar com Hamlet e falam para ele que ele deve ali encontrar com esse fantasma para saber o que está acontecendo. Nessa conversa, né, com o fantasma do seu pai, Hamlet descobre que ele foi assassinado. Ele foi assassinado pelo próprio irmão, que se tornou rei e se casou com a rainha. Então, descobre-se, né, que houve ali um envenenamento por parte desse novo rei, né, que era o irmão do antigo rei e da rainha. Então, tudo começa por aí. Isso não é um spoiler, porque esse é o começo da história. Isso é o que todo mundo sabe de Hamlet, né, basicamente. E aí a gente vê ali que Hamlet, ele era prometido a uma jovem que era a Ofélia. A Ofélia, ela tem ali algum convívio, né, com Hamlet. O pai dela é uma espécie de conselheiro ali do rei, então sempre está ali no castelo e tudo mais. E aí a gente vê esse comportamento do Hamlet para com a Ofélia. O Hamlet, ele coloca ali suas juras de amor, faz promessas de amor para a Ofélia, mas ao mesmo tempo ele deprecia ela bastante. Tem alguns comentários aqui, né, que, por exemplo, tem uma parte que ele fala que não ama ela e tudo mais, mas ele continua gracejando com a Ofélia. Mesmo falando que não ama ela, continua elogiando a beleza dela e fazendo aqueles gracejos, aquelas piadinhas. Mas ao mesmo tempo, é um romance meio assim... esse homem só quer o seu pior, minha filha, sabe? O Hamlet, ele é muito... um personagem muito centrado em si mesmo, né? A gente vê que até no meio desse conflito todo, de tentar descobrir o que aconteceu com o pai, ele perdidíssimo da vida, tentando saber o que ele faz ali com essa informação. E aí ele se esquece de tudo, ele fica ali naquela loucura mesmo, né? Ele é dito como louco pelas pessoas, embora ele esteja ali falando algumas coisas que são verdade, mas ele se mascara ali na loucura para falar o que ele quer, basicamente. Porque a gente tem essa ideia de que principalmente aqui na história, né, a gente tem essa ideia de que o louco, ele pode falar qualquer coisa, mas as pessoas não vão levar ele a sério mesmo, então ele fala todas as verdades possíveis e ninguém leva a sério. Então, nós temos a história, basicamente. E aí temos frases bem bonitas, assim, ao longo da peça, né? Frases bem marcantes, que são bem conhecidas aí na obra de Hamlet, né? Hoje eu tô segurando aqui o microfone de lapela com a mão, porque não tem como eu prender na minha gola, ia ficar meio esquisito. Mas enfim, tem aquela célebre frase, né? Sempre muito conhecida de Shakespeare, que é: há mais coisas, Horácio, em céus e terras do que sonhou nossa filosofia. Entre outras frases, né, tem várias frases marcantes. Shakespeare sabia escrever frase marcante como ninguém, né? Tem a outra parte também que é bem marcante de Hamlet, né, que é bem conhecida: ser ou não ser, essa é a questão. Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna, ou tomar armas contra o mar de escolhos e, enfrentando-os, vencer. Entre outras frases, né? Tem frases que não são tão conhecidas assim, mas que são bem interessantes. Então vamos à história de Ofélia, né? Quem que é Ofélia? E aí, para falar da história de Ofélia, eu vou ter que dar spoiler, porque senão não vai dar certo. Porque a gente contar a história toda da Ofélia, a gente entra em spoilers de Hamlet. E qual que seria o destino de Ofélia, a gente entra nesses spoilers. Então, a partir de agora, se você não quer escutar spoilers, antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, compartilha com pessoas que vão gostar dessa temática. Mas, se você não quer spoilers, pare o vídeo por aqui e depois de ler, você volta
E aí a gente conversa livremente. Agora, se você não se importa muito com spoilers, né? Ainda mais que Hamlet é um clássico tão comentado que às vezes a gente ouve tanto falar, né, da história em si. Inclusive, eu já vi vários vídeos aí no TikTok, no Instagram, falando sobre o destino da Ofélia. Então, eu acho que não é uma grande novidade, né? Mas, enfim, a partir de aqui tem spoilers. Se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida. Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar o canal, não esquece de se inscrever. E vamos lá falar sobre qual que é o destino da Ofélia. A Ofélia, então, ela era prometida a Hamlet. E o pai dela era ali conselheiro do rei, ajudante do rei. O que acontece é que Hamlet, no seu momento ali de loucura, entre muitas aspas, porque ele simplesmente não importa mesmo com as pessoas um pouquinho, sabe? Não importa. Eu não acho que seja por loucura não, sabe? Porque ele até em algumas falas demonstra estar muito lúcido. Só que ele tá ali falando umas aleatoriedades misturadas com verdades. E aí é aquele negócio, né? Quem pegar a verdade pegou. Quem achar que é bobagem. Enfim, né? Mas aí nesses ataques aí do Hamlet, ele assassina o pai da Ofélia. Ele mata ali o pai da Ofélia e não tem muito remorso quanto a isso não, viu, gente? Mas enfim, antes disso também, o que ele tinha feito? Ele tinha falado pra Ofélia que não amava ela, né? Primeiro assim, fala que ama e não sei o quê. Aí depois fala que não ama mais, mas continua gracejando com ela, continua fazendo ali uns gracejos com ela. Então, ele não ama, mas ele não vaza também, né? Continua ali dando esperanças. Então, temos aí a morte do pai de Ofélia, que faz com que ela fique totalmente desiludida, fique totalmente perdida. E aí, ainda mais porque era, né, ali o amado dela que matou o pai. Então, temos aí um conflito de questões. E aí, vou abrir aqui até na parte, né, que fala sobre a morte da Ofélia. Gente, Hamlet, ele é extremamente indelicado também na questão da morte, do velório da Ofélia. Ele é totalmente indelicado, sabe? Tipo, enfim, não tem como gostar desse personagem, pelo menos no meu gosto, na minha opinião, não tem como. Mas enfim, como que é a morte da Ofélia? Eu vou ler aqui a fala da rainha avisando o irmão da Ofélia, né, sobre como que aconteceu. Onde o salgueiro cresce sob o arroio e espelha as flores cor de cinza na água, ali com suas líricas grinaldas de urtigas, margaridas e rainúnculos, e as longas flores de púrpura cor, a que os pastores dão um nome obsceno e as virgens chamam dedos de defunto. Subindo aos galhos para pendurar essas coroas vegetais nos ramos, pérfido, um galho se partiu de súbito, fazendo-a despencar e as suas flores dentro do riacho. Suas longas vestes se abriram flutuando sobre as águas. Como sereia assim ficou, cantando velhas canções, apenas uns segundos, inconsciente da própria desventura, ou como ser nascido e acostumado nesse elemento, mas durou bem pouco, até que as suas vestes encharcadas a levassem envolta em melodias, a sufocar no lodo. Então a gente tem ali, até depois na parte do enterro dela, os coveiros comentam que poderia ser ali um ato desejado pela Ofélia, né? Então, qual que foi o destino da Ofélia? A gente tem que ela enlouqueceu, né, com a morte do pai, com a desilusão com esse amor do Hamlet. Então ela começou a cantar música sem sentido, a ter falas sem sentido. E dizem que ela cantava ali, né, durante a sua morte, ela estava ali cantando, colhendo flores e acabou se afogando no rio. Então, basicamente, é isso, né?
Então, o destino da Ofélia foi se afogar. E aí a gente tem essa questão, né, das águas serem muito associadas com as emoções, com os sentimentos. Então é bem marcante isso, né, dela ter se afogado após esses acontecimentos, porque tem muita relação assim simbólica, né? A água, ela é muito relacionada com as emoções, e quando a gente vê ali que ela está cantando, colhendo flores e se permitindo deixar esse mundo, né, ali enquanto canta. Então, esse é o destino de Ofélia. É uma história triste, né, uma tragédia. Hamlet é uma peça que tem um final triste, como é esperado das tragédias. Fica até redundante, né? Se é uma tragédia, tem um final triste. E aí, no caso, todos os personagens têm um final triste, né? E esse é o destino da Ofélia. Ela é uma personagem que aparece aqui muitas vezes até na peça. E antes disso tudo, ela era muito sensata, inclusive, né? Verificava ali as ironias de Hamlet, aquele comportamento do Hamlet, que é um comportamento ali brincalhão mesmo. Ele tem essa ironia, essa acidez de ficar cutucando o outro com umas piadas que às vezes são muito inconvenientes. Mas é isso, é essa personalidade do Hamlet. E esse é o destino da Ofélia. Me conta aqui se você já leu Hamlet, se você gostou, se essa música da Taylor Swift também te fez querer, né, conhecer a Ofélia. Se você está nesse vídeo, provavelmente você escutou a música e ficou curioso. Me conta aí nos comentários. Mas eu achei muito interessante esse movimento todo mesmo do pessoal falando de Hamlet nas redes sociais, depois que essa música foi lançada. Eu acho que é muito interessante esse movimento, né? Tudo que atrai as pessoas a lerem clássicos é muito interessante. E aí aguçou a minha vontade por ler essa peça, que é tão importante, né? Que eu tinha que ler. E aí sigo, né? Lendo Shakespeare pouco a pouco. Eu tenho o box que vem com tragédias, comédias e peças históricas, que é o primeiro box, né, da Nova Fronteira. Tem 2 boxes, eu tenho o primeiro. E aí aqui nesse primeiro box ele tem as obras principais. Eu vou pegar o box para mostrar para vocês. E aí aqui nesse box tem as obras principais. Nós temos nesse daqui de tragédias, nós temos Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, O Mouro de Veneza e Macbeth. Então nós temos essas peças aqui. Essa é uma edição que eu gosto bastante, que tem a parte da... Vou mostrar aqui de Hamlet mesmo. Nós temos a peça em si. E aí, antes da peça, a gente tem uma introdução à obra. Nesse caso aqui tem outros textos, né, além da introdução. A gente tem introdução, tem prefácio, tipo assim, introdução à terceira edição. Então são vários textos ali iniciais. E aí temos a peça. É um papel muito confortável de se ler. Dá pra ver aqui que ele é amarelinho, né? Ele tem um toque suave. Então é bem muito bom de se ler nessas edições. Eu li Sonho de uma Noite de Verão nesse daqui, que é o de comédias, que tem A Megera Domada, Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza e A Tempestade. A próxima obra que eu vou ler de Shakespeare, inclusive, é A Tempestade, que tem muitas referências em textos que eu já li. Shakespeare é muito citado em muitas coisas, né? Então, assim, acho indispensável ler Shakespeare, inclusive. E aí o próximo vai ser Tempestade e depois Romeu e Julieta. Sonho de uma Noite de Verão eu já li várias vezes, eu não me canso. É uma das minhas obras com um apego sentimental, assim, ligado à infância. Então leio e releio Sonho de uma Noite de Verão várias vezes e amo, e não perde o brilho pra mim, mesmo com várias releituras. Aqui temos o de peças históricas com
Ricardo III, Ricardo II, Júlio César e Antônio e Cleópatra. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Acabou que nesse vídeo eu falei de muitas coisas. Falei sobre Hamlet, fiz aqui uma resenha de Hamlet. Falei sobre essa questão da cultura pop, na nossa influência de ler clássicos. Mostrei aqui o box, né, em detalhes. Eu acho essas capas lindíssimas. Olha essa capa aqui de comédias, que é totalmente referência a Sonho de uma Noite de Verão, né, gente? Nossa, que lindeza! Na verdade, eu acho que é referência a Sonho de uma Noite de Verão, não é, gente? E eu acho que aqui a parte de trás é a Tempestade. Me corrijam se eu estiver enganada, mas eu acho que isso aqui é referência total a Sonho de uma Noite de Verão. Pra mim faz total sentido. E aí é isso, gente. Acabou que esse foi um vídeo com várias temáticas. Mas espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais resenhas aqui de livros de Shakespeare, que acho importantíssimo fazer essa leitura. E me segue aí, né? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Teremos aí vários vídeos de resenhas, vários vídeos sobre literatura. Sempre aos domingos tem vídeo novo aqui no canal. Domingo, 3 horas, é o nosso horário marcado para vídeo novo. Deixa sua curtida se você não curtiu ainda. E me conta aí nos comentários se você quer ler Hamlet. Tchau, até o próximo vídeo.